Boa noite, povo. Boa noite, São Borja. Boa noite, Rio Grande do Sul. Boa noite, Brasil. Boa noite, universo. Estamos aqui. Ventinho forte, frio. Hoje um dia bastante ocupado, né? Fizemos a caminhada, juntamos as plantas, né? Conseguimos mais, tivemos uma doação de mais brócolis, né? Vamos plantar mais brócolis. E tivemos uma reunião para a gente organizar um novo início, deixar em pé o nosso clube Sociedade Esportiva São Borja, ESB, para lutar pelo estádio. Temos as lutas do nosso partido, que está se organizando, as secretarias com o tempo, depois da posse, né? E muitas coisas, né? Muitos planos, há muita coisa a ser feita, né? E a gente fica imaginando por que as pessoas com idade, né, avançada, com idade suficiente, né, a partir dos 30 anos ali, algumas pessoas amadurecem bem cedo, né? A gente até entende os motivos das pessoas, às vezes, decepcionadas, irem se perder um pouco no caminho, não ter rumo, né, norte. Mas o que leva as pessoas hoje a fazer manifestação, dizer, ó, me salva, né? Esse ciclo vicioso de dizer, eu preciso que alguém me salve. Eu preciso de um salvador, eu preciso de alguém que faça tudo por mim, faça as leis, faça eu salvar minha alma. Gente, a gente pode ter 90, 100 anos, mas quem vai salvar a gente é a gente mesmo. É a postura da gente, é as nossas escolhas, é o nosso equilíbrio, é o nosso caminho que nos salva. É o nosso aprender a fazer as coisas. Aí a gente vê pessoas com idade, às vezes, né, com idade suficiente, né, pedindo socorro, me salva, eu quero um líder, um mito, né, quero um mito, me salva, mito, precisamos de um herói. E isso já faz anos que está acontecendo, gente. Nós não somos órfãos, abandonados quando a gente se constrói, né? Se acolhe, começa a se construir, a gente não depende dos outros. É lógico que a gente depende de apoio, de parcerias, né? Mas o definidor é a gente, dentro da gente tem um universo inteiro. São bilhões, né, trilhões de células. O nosso corpo trabalha dia e noite, nosso organismo. Nós somos feitos de bactérias, nós somos um universo aqui dentro. E as pessoas continuam precisando de alguém, um líder máximo. Precisamos disso, daquilo. O líder é importante quando ele dá diversidade, né? Ele deixa trilharem o caminho, ele solta, ele organiza as pessoas. A boa liderança organiza as pessoas, apoia, encaixa nos seus lugares, né? Não trata as pessoas como rebanho. Então as pessoas ainda estão esperando uma salvação em tudo que é área, né?
Deu um problema, alguém, um exército vai me salvar. As lutas é nossa, gente. Deu um problema, Deus vai nos salvar, Jesus Cristo vai nos salvar. Nós temos que fazer as coisas práticas todos os dias. Nós temos que trilhar o caminho todos os dias. Se ficar esperando por Deus, se esperar ficar esperando por alguém, as coisas não vão acontecer. Então, estamos ainda com falta de as pessoas descobrir o caminho, como que funciona tal processo. Eu vou tentar me incluir lá com alguém que eu pense, que eu imagine que pense parecido comigo, que seja uma pessoa leal, correta, né, ética, transparente, que a gente vê o que ele já fez antes, que ele, a conversa que ele tem é para o futuro, é de construir, né, pontes. Mas não adianta nós se segurar nessas coisas que fazem umas fantasias lá no Congresso e fazem brigar, né? Principalmente a extrema-direita. E as pessoas foram lá a Brasília, acamparam, foram para frente dos quartel, né? E continuam com um discurso e uma retórica, umas fantasias, uma imaginação. A gente não pode viver da imaginação. Uma coisa é a gente imaginar uma coisa, outra é ser verdade. A gente não pode imaginar sobre as pessoas, sobre os governos. A gente tem que saber como que funciona, como que vem o recurso, se vem para a ONG, se vem para políticas públicas, o que está acontecendo, por que não tem tal tecnologia. Não adianta nós ficar esperando que a rádio fale, que a TV fale, que o jornal fale. Nós temos que viver o processo, temos que viver o caminho. Sofrer na carne, às vezes cair, levantar, mas não ficar no imaginário. Então o bolsonarismo trouxe um imaginário, né? Um militar vai me salvar, é um mito. Mito já é uma coisa que é uma fantasia. Mito quer dizer uma coisa que imaginam, que não existe. Vão sempre ficar imaginando. E as pessoas estão trancadas em casa, não querem mais saber de coisas que interagem, futebol, não querem todo mundo se fechar na sua casa, botar alarme. A geração política que está aí não interage com as pessoas, não vive a vida real. A geração as pessoas que fazem a sociedade são teóricos. Porque se eu tenho o que não é teórico, ele está praticando. Se eu tenho um professor de educação física, ele está praticando lá junto, educação física, está praticando. Se eu tenho um professor que fala sobre um biólogo, ele está lá vivendo as plantas, a natureza, o meio ambiente, né? Se eu tenho alguém que é do planta, pequeno agricultor, ele está transitando, fazendo uma horta, fazendo isso, fazendo aquilo. As pessoas teóricas estão só ensinando e não estão praticando. Nós não temos os projetos. E o bolsonarismo vive de teoria. E repassou dinheiro para poucas empresas, não teve política pública. E continua agora, vivemos numa ditadura, não deixa ninguém falar. Mas depende do que o cara fala, os caras estão falando, querendo destruir a democracia e a justiça muitas vezes, falando contra o país lá fora. Então, tramando, fazendo processo contra o país. Então isso não é liberdade de expressão. Isso aí é ataque à democracia e à Constituição, né? Não vai adiantar as pessoas viverem esse imaginário lá de longe.
nós temos que construir uma São Borja. Uma São Borja com política pública que trabalhe com as pessoas. Uma São Borja que dialogue e faça, que não destine mais dinheiro para poucos, para um grupo. Agora nós temos recadastramento imobiliário. O avião vai olhar lá de cima, vão gastar o dinheiro, 4 milhões da Secretaria da Fazenda com uma empresa particular. E é uma fantasia. Não vai ter regularização fundiária, não vai ter novas ocupações para as pessoas, não vai ter uma política pública sobre moradia. Então, teoria para gastar o dinheiro público versus realidade de políticas públicas. Nós tivemos uma quadra de pádel construída ali 200 mil e nós não temos uma escolinha municipal. Nós temos um estádio ali, que não tem uma escolinha que acolha as crianças dos bairros, que são aquelas crianças que têm mais capacidade. E nós não temos o povo pressionando o governo, a prefeitura, seus vereadores, né? No meu partido, os vereadores já se sentem pressionados, porque a gente está sempre cutucando. E o que não se sente pressionado é o narcisista. Aliás, temos, né? Temos narcisista. Mais de um. Inclusive na esquerda, no meu partido. Então, a solução é a gente está trabalhando. Você pode ter certeza. Nós não paramos de articular. E não vamos parar porque a gente já vem nesse pique desde 2018, já é o nosso feitio. O que a gente quer é que as pessoas acordem. Código de postura, plano diretor, orçamento municipal, né, o LOAS, lei orçamentária. Pesquise, vejam para onde foi o dinheiro, as obras inacabadas. A garagem coberta lá, a obra inacabada. A cobertura lá do Duque de Caxias, a obra inacabada. Nós não abrimos ruas em Anduí, não abrimos Anselmo Campos. Deixamos lavoureiro aqui nos fundos da ocupação. Não fazemos novas ocupações, né? A gente não faz legalmente uma regularização fundiária. Há engano, há áreas verdes para serem desafetadas. Há muitas áreas aqui, que são áreas devolutas, né? Tem muitas áreas públicas que podem fazer ocupação. Projeto na habitação, projeto no esporte, conferência do esporte, para nós colocar os recursos do esporte nas políticas públicas. Não deixar essa verba que vem aí, a verba que é solta, que fica volúvel para eles gastarem no que eles querem e não investirem nas pessoas. Então, vamos parar com esse imaginário, gente. O bolsonarismo é uma doença que contaminou todo mundo. Vamos trabalhar, gente. Porque todas as correntes e todos os partidos precisam melhorar. À direita não existe política. A extrema-direita não faz política. Ela faz a antipolítica e para governar para um grupo pequeno. Para fazer apenas assistencialismo, mas sem dignidade para as pessoas. Deixar a última hora, o último momento para prestar socorro, às vezes atrasando a saúde, atrasando a alimentação, né, que acaba sendo ranchos precarizados, são doados de 2 em 2 meses. Então, o imaginário que eu quero falar, a família Bolsonaro comprou 51 imóveis em dinheiro, mais de 100 imóveis tem. Então, o imaginário que falam da esquerda é porque foi toda a imprensa em cima, foi São Borja toda comprada,
porque a gente vê a postura da imprensa de São Borja, né, a favor de um grupo. Então a gente tem um lado e precisa melhorar ainda o nosso lado, mas quem lutou por políticas públicas foi a esquerda luta todo o tempo para melhorar a vida do povo, e o povo melhora e vai para a direita, e vai para a extrema direita. Não dá, gente, enquanto for isso, vai se formar democrático ou a moda brigão antidemocrático, igual o Bolsonaro, é a extrema-direita. A direita, extrema-direita. E não, nós temos que ter a democracia imperando. Mais mulheres na política, e as próprias mulheres de direita, elas não fazem os projetos, porque elas são colocadas ali para terem votos, não para terem inclusão mesmo nos projetos. Então a gente vê elas falando sobre isso, sobre aquilo, mas elas no fundo não têm a voz de impor os projetos. Então é preciso fortalecer a esquerda, uma esquerda forte, cada vez mais com voz para as pessoas, e é isso que a gente vai construir. E tirar esse imaginário que a extrema-direita criou. Um abraço, viva São Borja, viva o povo de São Borja, que a gente fortaleça a democracia, Constituição, que a gente faça um código de postura que seja para o povo e realmente funcione para o povo, não para doação de áreas verdes, para imobiliária, por exemplo, que funcione para doação para o povo também. Tecnologia para o povo, não apenas para a empresa. Um plano diretor que regularize, abra essa cidade, que coordene o regramento da cidade com áreas verdes, com preservação e com habitação, com esporte, com lazer. É possível, e o povo precisa participar desse processo para saber como funciona de dentro. Porque enquanto não souber o processo, o caminho, vai ficar imaginando de fora como que funciona dentro o caminho. Um abraço, boa noite a todos.